Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, este é um canal muito dedicado ao concurso público e o que eu vou dizer agora faz parte de um projeto, gente, que vai mudar o concurso público. Fique até o final, você vai entender, vai se inteirar dos fatos e também vai conhecer um pouco mais os intestinos do concurso público. Fique até o final. Eu sou Daniel Pereira Couto, trabalho com preparação de alunos para concurso público através de metodologia de aprendizagem que está toda ela descrita aqui embaixo neste vídeo. Dê uma olhada na descrição aqui. Tem várias coisas minhas, tem indicações de cursos, enfim, se você quer passar em concurso antes que mudem, ainda é tempo, dê uma olhada aí. Dê like e comente, o like e o comentário são de graça para você, são de lei e ajudam muito o nosso canal a prosseguir o nosso objetivo. Hoje estamos crescendo, hoje já somos uma pequena cidade do interior, então já deixe seu like agora e seu comentário e também inscreve-se no canal. Somos uma pequena cidade do interior, como eu disse, e é importante que você venha e nos ajude neste nosso propósito. Vamos lá então agora? Acho que é isso, direto ao ponto, sem enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Seja o que Deus quiser, como se fosse uma live. Gente, tudo muda. Não tem nada que fique assim, parado no tempo. Né? Pois bem, está chegando a mudança no concurso público. Claro que a administração pública, de um modo geral, ela é um pouco mais lenta, mas está chegando, aos poucos vai chegar. Vou te dar uma notícia aqui, que por essa você não esperava, mas que a gente já vem, pelo menos eu que atuo com concursos públicos há muito tempo, e já fiz muito concurso, estou sempre de olho nas novas ferramentas e às vezes até novas tecnologias para concurso público. A notícia que eu vou ler aqui saiu da Folha de São Paulo, então né, é um jornal muito interessante, trazendo reflexões sobre um projeto de lei que eu quero trazer para você e que não é novo, olha só. Se eu lembrar, eu vou deixar o link da matéria aqui para você, que é uma matéria que não é minha, mas eu vou reagir a essa matéria, porque é importante que você conheça. Ó, concurso público pode mudar e ter provas que avaliem habilidade e competência. Como assim, professor? Ó, modernização da entrada no serviço público foi aprovada na Câmara. Gente, a coisa está rodando, só você não viu, só você não sabe. E agora está em discussão no Senado Federal. Escute só, senta aí que vem notícia. Ó, os concursos públicos apenas com provas simples e objetivas podem estar com os dias contados. Sabe essa história de ficar marcando X? Ou mesmo o CESP, certo, errado? Ou uma outra coisa, ou uma outra dissertaçãozinha, uma redação? Pois é, esse modelão de prova, de admissão, de concurso público, está com dias contados. Por quê? Porque há uma necessidade cada vez mais recorrente na nossa sociedade de termos profissionais mais capacitados para as exigências específicas do serviço público. E há um debate sobre isso, sobre a necessidade de modernizar o processo de entrada do servidor. Essas discussões caminham para uma ideia de provas, digamos, mais analíticas, que avaliem conhecimentos, habilidades e competências para cada função. Deixa eu contextualizar para você entender também, gente. Ó. Por exemplo, vou citar um exemplo. Por exemplo, a pessoa vai. Agora, o concurso do INSS. A pessoa vai estar se habilitando para ser aprovada num concurso do INSS. Siga meu raciocínio. Ele me coloca aqui se você tá seguindo e se é isso mesmo. Mas a pessoa quer ser funcionário servidora pública do INSS, é técnico, né, da Previdência, que exige nível médio, e aí tudo bem, em termos de exigência, que deveria ser assim, pelo menos. Eu sei que na prática às vezes não acontece isso,
mas que as atribuições do cargo de técnico são mais ou menos assim: atendimento ao público, conhecimento básico da Previdência Social, né, da estrutura da Previdência Social, conhecimento básico também do direito previdenciário, porque o técnico não vai decidir nada, quem decide é outro cargo, é analista. Então veja, quando a gente faz concurso especificamente para técnico, né, por que é que eu tenho que, vou chutar, eu sei que não é isso, colocar a língua inglesa, por exemplo, se o cara não vai usar isso? Por que eu tenho que, embora seja discutível isso, mas por que eu tenho que colocar a língua portuguesa assim num nível hard, profundo? A pessoa não vai usar isso lá. 3. Matemática, raciocínio lógico. Cara, ele vai atender pessoas. Ele tem que ter domínio de conversação. Ele tem que ser avaliado, segundo o meu juízo, e aqui tem a ver com esse direcionamento, e utilizando essa ideia do INSS, essa pessoa que vai atender pessoas pobres no interior precisa ter habilidades sociais de atendimento ao público primeiro, né? Não é aquela pessoa que simplesmente não está nem aí com o problema daquele cidadão que vai procurá-lo lá. 2, ele precisa ter um conhecimento da estrutura organizacional e para dizer para a pessoa, meu senhor, o senhor tem direito por conta disso, disso, disso. Ou, meu senhor ou minha senhora, dá os documentos aqui que eu vou dar entrada no sistema e vamos ver o que o INSS vai dizer através da sua assessoria, dos analistas, que não é trabalho do técnico. Percebe? Então, a gente precisa começar, e aqui tem, é para isso que existe, isso que nós vamos trabalhar aqui ainda nesse vídeo, é para isso que existe essa modernização no concurso público. Tá por dentro? Tá indo aí legal? O que você acha disso? Agora vamos voltar aqui, né? Tramita no Senado Federal, gente, uma proposta para a modernização dos concursos públicos no país. Quer anotar aí? E a gente já vai trabalhar um pouquinho melhor nisso. O projeto de lei é o número 252/2003. A julgar pelo final, 2003 é o ano, essa proposta já é antiga. Lembra que no começo do vídeo eu estou dizendo que a gente está vendo a coisa se modernizar e eu, como estou em concurso há muito tempo, estou percebendo, né, que há muita discussão a respeito disso? Pois é, esse projeto aqui já é antigo, 2002, aliás, o projeto 252/2003, que hoje tramita no Senado, que estabelece regras para todas as etapas da seleção. Uau, show! Não vai ficar mais na mão da banca. Legal. Que são as etapas da seleção. Na banca aprova exatamente, mas não vai ficar assim solto o negócio. Que são as etapas para a seleção, a autorização, o planejamento, a execução e a avaliação do concurso. A proposta mira a seleção para a contratação de servidores federais, porque essa proposta aqui vai valer para o Executivo Federal. Aliás, para o concurso federal, melhor dizendo. Mas autoriza que estados e municípios possam definir normas próprias. Aqui não vejo necessidade de que os 3 poderes federais saiam dessa proposta, né? Os únicos seriam os estados e os municípios que poderiam criar regras próprias, o que eu acho uma temeridade. Tem que fazer uma lei geral dos concursos públicos e boa, pronto. Vamos voltar. A proposta mira, então, essa seleção aí. Existe uma certa discrepância, alguém falando, já vou dizer quem que é, entre a experiência federal, um pouco mais sofisticada, e a dos estados e municípios. Temos alguns estados que têm larga experiência e uma estrutura grande, mas a maioria não. E os municípios, em geral, são muito frágeis nessa matéria, disse o professor Carlos Ari Sandfeld, que é o professor titular da Fundação Getúlio Vargas, de Vargas Direito de São Paulo. E ele tem razão. Os municípios, nós temos muitos municípios, essas pequenas regrinhas municipais para concurso público atrapalham o aluno, atrapalham a instituição
aonde esse aluno vai trabalhar e mais, atrapalham a instituição do concurso público em si, né? O texto, agora voltemos aqui para o texto lá, que eu disse para você, do projeto de lei 252/2003. Esse texto, gente, olha para você ter uma ideia como é que caminha já. Eu sei, é antigo, mas está caminhando. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados em agosto de 2022. Você nem ouviu falar disso ainda, né? E está no Senado agora. E considera como normas, como formas, melhor dizendo, válidas para avaliação provas escritas objetivas. Não é que não teremos mais provas objetivas, mas, cara, provas objetivas mais direcionadas. E também provas dissertativas. Então, objetivas ou dissertativas e também, pasmem, 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 provas orais. Entendeu? Que cubram conteúdos gerais ou específicos e também a elaboração de tarefas próprias para o cargo pretendido. Essa parte aqui é importante e tem a ver com o que eu acabei de falar no vídeo no começo. Elaboração de tarefas próprias para o cargo pretendido. Não estou dizendo que não possa ter um aprofundamento de língua portuguesa, ou de uma língua estrangeira, ou de matemática, ou de informática, mas precisamos trabalhar um pouco mais as atribuições do cargo. Voltando aqui, nós temos um Conselho Nacional de Secretários de Administração e o presidente desse secretário, né, chama-se CONSAD, Conselho Nacional, é o Fabrício Barbosa, que ele é secretário de Administração e Gestão lá do Amazonas, no nosso querido estado do Amazonas. Ele avalia que a manutenção do mesmo antigo formato de concurso público vai na contramão da evolução das características hoje exigidas do servidor. Ele diz o seguinte, o Barbosa diz o seguinte, que ter concursos de conhecimentos genéricos, como o que a gente vê muito hoje, que não sejam de conhecimentos específicos, principalmente aqueles que não levam em consideração algumas questões de habilidades sociais. Falei aqui, habilidades sociais, do atendimento que o técnico do Seguro Social vai ter que fazer, porque isso é o dia a dia dele, aquelas pessoas que vão procurar a agência. Isso tem que ter uma habilidade social. Voltando aqui, aquele sujeito que passou no concurso, mas que não tem habilidade nenhuma, está querendo fugir do serviço, está querendo fugir do atendimento, não aguenta falar com gente assim mais desfavorecida. Será que caberia um concurso no INSS? Só para reflexão aqui. Então, essas questões que não levam em consideração as habilidades sociais é algo que prejudica muito, falou aqui o Barbosa, a qualidade desse recurso humano que vem sendo colocado para dentro do serviço público. Eu conheço muita gente que, inclusive, não tem vocação para ser servidor público, mas está lá, fazendo mal para si mesmo e fazendo mal para a sociedade também. Para os especialistas, a Folha de São Paulo ouviu, os concursos públicos não conseguem examinar com exatidão aptidões que vão além dos conhecimentos formais. Quer dizer, nós precisamos ter os conhecimentos formais, mas precisamos ter um conhecimento muito mais apurado da pessoa para ela encaixar no serviço público. E por que isso acontece? Entre outras razões, porque essa aferição muitas vezes está baseada em provas objetivas, né? Em que há meramente a marcação de um X, afirmou o professor Fernando de Souza Coelho, do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. E isso é verdade mesmo. E essa padronização do concurso público, sem atentar para as características dos cargos e o mais grave, sem levar em conta habilidades e competências, volto a dizer, tem gente que não tem competência para ser servidor público, só passou na prova e nem habilidade. Por isso que precisamos ter prova específica. Aqui, ó. Outros países. Vou trazer aqui, porque a Folha trouxe em outros países. Ó. Em países como Chile, só para a gente poder contextualizar, né? Não que vai fazer cópia dos países, mas para a gente saber o que rola por aí. Em países como Chile, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, o servidor público pode ser contratado por diversos meios de avaliação, de indicações políticas, que a gente já tem isso no Brasil através dos cargos comissionados, cargo em comissão. Também tem indicações políticas a entrevistas, provas específicas, análise de currículos, entrevistas, provas orais e seleção por empresas externas e independentes.
Trazendo só a experiência do exterior. Eu sei que o Brasil é muito complexo, não dá para a gente jogar isso aqui. Mas vamos lá. A modernização também joga a luz sobre a necessidade de concurso para cargos de menor exigência técnica. A ideia é que algumas funções possam entrar no regime de contratação temporária, principalmente aquelas nas quais a rotatividade é muito grande. Isso já acontece em alguns estados. Aquele professor da Fundação Getúlio Vargas, o Sandfeld, ele falou o seguinte, que nas grandes administrações estaduais, a admissão de temporários para preencher um percentual de quadros é sempre por processo seletivo competitivo. E são experiências interessantes, pois garantem que haja profissional permanentemente em sala de aula, em hospital, nas clínicas. Aqui, esse processo mais simplificado e temporário, a gente precisa enxergar com outros olhos, né? Porque senão aqui também você desabastece o Estado, porque você vai tirar também do Estado muita gente que poderia fazer um bom trabalho e por ser temporário não vai fazer. Haja vista aí o nosso IBGE, essa confusão toda que nós tivemos do censo e tudo mais. Se você está por dentro, está ligado o que eu estou dizendo. Eu estou trazendo sempre notícias do IBGE também, sabe do que eu estou falando. O custo, fala-se muito no custo. O custo hoje pesa muito, é muito complexo fazer concursos públicos. São processos caros para cargos que poderiam ser preenchidos de uma forma mais simplificada. Alguém falou aqui, só que isso é errado, porque quem paga, no final das contas, é o candidato. É isso, não é o Estado que banca. Isso é balela, né? O que mais que nós temos aqui? Eu quero tratar do projeto de lei. Dentro desse projeto de lei, que está agora no Senado, há uma regulamentação do uso de provas online para concurso público. Gente, isso é uma coisa que eu ouço falar há muito tempo, de que a gente, eu não sei como é que vai ser também, mas a gente precisa modernizar a coisa de uma tal maneira que as provas não precisem necessariamente mais ser presenciais. Veja esse deslocamento louco aí que as pessoas fazem para fazer prova. Faz de um modo seguro, e eu não sei como, do ponto de vista da informática e tudo mais, provas online para concurso público. O projeto de lei regulamenta esse uso de provas online para o concurso público, que isso levanta uma discussão, claro, mas precisa ter uma segurança bastante necessária. Claro, o contraponto disso é que algumas entidades sindicais são contra o modelo proposto pelo projeto. A diretora de imprensa e comunicação do Sindicato Profissional dos Servidores de Justiça do Trabalho da 15ª Região diz que a lei tem brechas. Ela diz que a lei não atende totalmente os requisitos da moralidade, impessoalidade e eficiência do serviço público, abrindo brechas para a exploração de concurseiros e utilização de apadrinhamentos e cabides que já haviam sido extirpados. A utilização da modalidade online de provas e de curso de formação são exemplos dessas brechas, segundo ela. Vamos ver aqui. Também tem a questão do estágio probatório, que alguém falou aqui. Se fizer um estágio probatório bem feito, com metas, com aferição de desempenho, consegue-se ao final de 3 anos dizer essas pessoas cumpriram adequadamente, têm a vocação de fato. Mas, infelizmente, o estágio probatório no Brasil é quase que, na maioria das vezes, uma peça de ficção. Aí falam ainda da indústria dos concursos. Gente. Um fator que influencia o debate sobre o modelo de entrada no serviço público é o da preparação para o concurso público ter virado o mercado. Isso é um fato. Há um mercado, né? Olha, eu falando sobre o concurso público aqui, eu faço parte desse mercado. É uma indústria marcada fortemente por grandes conglomerados, que não é o meu caso, eu não sou conglomerado, que preparam as pessoas, até organizam a viagem das pessoas. Também uma indústria de turismo de negócio, também tem junto aí uma indústria de turismo de negócio. Então tem muita coisa para se falar aí. Daí tem o exemplo de uma professora que trabalha 40 horas por semana como professora, estuda para concurso, faz aula online, material de revisão, redação. É pesado, mas me sinto mais preparada, ela está dizendo lá. Isso aqui é importante porque
porque a gente que trabalha com concurso público e nós que somos concurseiros temos que estar antenados. O objetivo deste vídeo de agora é mostrar para você que não vai aparecer amanhã ou depois. Claro, talvez você já seja servidor público o dia que essa norma ficar em vigor, mas dizendo o seguinte, que esse projeto de lei, eu vou ainda, quero ver se eu lembro de fazer um vídeo mais apurado com o projeto em si, discutir, lendo o projeto para você. Mas esse projeto de lei já passou na Câmara dos Deputados, então já fez uma via crucis importante e hoje está no Senado. Basta que haja um interesse político, gente, para que isso se acelere no Senado Federal e de repente vire uma lei e boa, vai para o presidente da República sancionar ou vetar e pronto. Né? Então esse era o objetivo, trazer para você aqui que os concursos públicos podem, com esse projeto de lei que já está adiantadinho, podem mudar e mudar bastante. Mas não se desespere, essas coisas não acontecem assim. Tem uma certa marcha, embora politicamente eu sei que certas coisas podem ter uma certa acelerada, mas vai com calma, vai devagar. Eu pretendo em breve trazer esse projeto aqui para a gente discutir, pretendo ler os principais pontos do projeto e quem sabe a gente possa debater de uma maneira mais eficiente o que pode acontecer com o concurso daqui para frente ou logo em breve, sei lá quanto. Valeu? É isso, essa é a notícia do dia. Se é preocupante ou não, não sei. Deixe seu recado para mim, deixe seu like, seu comentário e também me propague nas suas redes sociais e eu garanto que você não sabia que tem esse projeto de lei lá que já está no Senado. É isso. Um grande abraço e volte a estudar no modelo clássico. Tchau!